Santo. Boa noite, pessoal. É com muita alegria que eu retorno a essa casa aqui, que eu tenho ela como minha também, né? E o interessante da noite de hoje foi eu conversar com a Érica. Ela está viajando, eu acho que não conseguiu chegar de São Paulo. Falei, Érica, eu não sei que tema que eu vou falar lá, me dá uma dica. Aí ela veio com essa bomba pro meu lado, né? Porque eu imagino a Érica, se ela estivesse assistindo a gente ao vivo aí, ela falou, vou te assistir pelo Face, se não der tempo. E para os profissionais de psicologia, psiquiatria, eu já peço desculpa e licença, porque realmente esse tema avança muito dentro dessas searas, né? E como o pessoal mais antigo da casa que sabe, eu sou advogado. Então, advogado falando de assuntos psicológicos ou neuropsíquicos não dá muito certo. Então, eu já peço minhas desculpinhas aqui para tentar falar de um assunto que, pasme, me deixa cada vez mais contente com a nossa doutrina espírita. A gente assiste, por exemplo, palestra do Divaldo, ele sempre lembra do caso que a Joana de Ângeles falou para ele ler o livro dos Espíritos inteiro. Vocês já viram ele falando sobre isso? E aí ele terminou de ler o livro e precisou comprar um dicionário, porque ele não sabia o que era prolegômenos. E por que eu estou dizendo isso? Porque a Joana de Ângeles disse para o Divaldo, quando ele estava iniciando na doutrina espírita, que no livro dos Espíritos, por muitos séculos, a gente vai encontrar todas as respostas ainda. E foi nesse livro que eu comecei a me socorrer. Então, sempre que eu preciso entender de algum tema novo, ou no meu trabalho mesmo, ou alguém que me pede um conselho lá na casa espírita, lá no Kardec, onde eu esteja, se eu não lembrar de cabeça, eu falo, pera lá, Bíblia do Caminho, online, está aqui na minha área de trabalho, pumba, Livro dos Espíritos, índice, façam isso, dá super certo. Evangelho segundo o Espiritismo, também dá. Abra o acaso, porque o acaso não existe, pessoal. Vai vir aquilo, se você não precisar ouvir naquele dia, talvez eu não tenho obsessor, eu já sou um espírito assim, um pouco diferenciado, né? Eu costumo dizer que eu tenho um companheiro, porque obsessor nada mais é que aquele irmão que se afiniza, que de repente simpatiza com a gente. Então, se você acha que o seu obsessor é um mala sem alça, vou dar um recado, você também é, porque eu não tenho obsessor, já falei, eu tenho um companheiro. E olha, alguns deles ficam meio magoados de eu vir no centro, né? Porque eles gostam de mim lá no dia a dia, em festa, não gostam daqui. Mas outros, com certeza, entram, vê espírito de luz, tudo aquilo que eles não veem comigo. Então serve para isso também. E o que isso tem a ver com empatia? Vamos lá. Érica e os desafios dela comigo. O que é empatia? É o que a gente vai ver aqui, bem sustentamente. A empatia melhora as nossas relações? Sim, ela melhora. Cheguei a essa conclusão também. Esse quadro aqui eu fiz por último. Eu gosto de começar pelo fim, tá, pessoal? Que aí eu não me perco no meio do caminho. Dá para aprender a ter antipatia? Tá. Começa nos emojis que você manda no seu grupo de WhatsApp. Eu pus ele aqui também. E cuidado, existe um negócio que chama fake news e tem a ver com empatia. E aí, vocês aí do YouTube, do Face, que são especialistas na área, por favor me corrijam, me marquem, Rodrigo Leite SJP, porque eu quero também aprender junto com vocês. E se tiver alguém aqui também, me chama e me puxa a orelha lá no final, porque como eu disse, eu estou aqui para aprender com vocês, não estou aqui para dar palestra. Um dia, quando eu for assim, daqui a 2000 anos, talvez eu consiga dar uma palestra. Então hoje, eu conto com a paciência de vocês. Então, continuando,
Se a gente fala o que é empatia, eu descobri, tem uma galera que fala sobre as 4 tias. 4 tias mesmo. A tia apatia, a tia antipatia, a tia simpatia e a tia empatia. Todo esse monte de tias aqui. Gente, por favor, não é para vocês lembrar da família, tá? Vocês estão no centro espírita, nós só estamos fazendo uma analogia, que a apatia é aquela tia da indiferença. Ah, tudo bem? Ah, nem vi o que você mandou no grupo. Nem... É a apatia. A antipatia é aquela tia que dá hora quando ela vai na festa. Todo mundo sai, né? A vulgo desmancha a rodinha. É aquela do desprazer. A simpatia, essa é o que eu consegui entender primeiro, pessoal. Porque até apatia e antipatia, existe uma série de detalhes que por que uma pessoa está antipática comigo e não com os outros? Por que uma pessoa está apática comigo e não com os outros? Por que eu estou apático a N pessoas que eu cruzo todos os dias no meu caminho? Então, essas 2 tias aqui de cima, apatia e antipatia, eu dei uma enroscada. Mas a simpatia, essa é fácil. A minha família tem uma simpatia de ser corintiano. Só eu que não sou. Então vocês imaginam eles me zoando. Eu adorei agora essa semana, né? Que eu aproveitei. Simpatia. Nós aqui simpatizamos com uma ideia pura, simples, objetiva, que está lá na Bíblia, a mesma que todos os cristãos leem. Não é possível ver o reino de Deus se não nascer de novo, ok? E qual que é mais fácil? Falando que nós somos espíritos simpáticos agora. É mais fácil acreditar que eu preciso da água do batismo, de todo aquele lá na lagoa e tudo mais? Ou é mais fácil entender que a gente nasce, morre, renasce, para morrer de novo, para progredir sempre? Tal é a lei, tal como o mestre disse: não é possível ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se a gente analisar a simpatia, é mais fácil entender que a gente realmente renasce, né? Qual o sentido da vida se não a gente reencarnar várias vezes para pagar a conta do jeito que o banco não quer que a gente pague? Suaves prestações, perdoando juros e por aí vai. Isso é simpatia. Ninguém torceu o nariz aqui quando a gente fala isso, que a reencarnação para nós já é uma coisa concebível. Que é fácil falar assim: quem quer ver Jesus Cristo, levanta o braço. Todo mundo levanta, mas é agora, todo mundo abaixa. Mas aquele temor de desencarnar pura e simplesmente já não existe mais. Por quê? Porque a gente no máximo vai ter que nascer de novo, entrar nas fraldas e por aí vai. No máximo. Se o mundo explodir, no máximo Jesus, que é o nosso governador, vai achar um planetazinho nesses zilhões que existem na galáxia aí, só na galáxia, para mandar a gente para lá. Então não é. Então quem tem medo da morte? Depende, né? Como é que eu tive a vida? Essa vida. Será que eu paguei as contas da outra? E tive mais dívidas ainda para pagar? Então, ninguém está torcendo o nariz aqui. Ou vocês são muito caridosos comigo, ou realmente a gente está desfrutando de simpatia. Simpatia sobre um tema. Agora, empatia vai além. Empatia vai além. Por quê? Porque através da empatia eu descobri que a gente pode melhorar as nossas relações. Ah, mas por simpatia também. Sim, por simpatia também. Mas a empatia, ela força a gente a cumprir uma das leis de Deus que está no livro dos Espíritos: a lei de sociedade, a lei de igualdade. Olha só que interessante no livro dos Espíritos, pergunta 768.
procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal, por exemplo, de simpatia. Somos corintianos, somos são paulinos, por aí vai. Sentimento pessoal? Ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? Vem os Espíritos e respondem: o homem tem que progredir. Insulado, não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades, falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento, ele se embrutece, se estiola. Homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas, umas às outras, se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Pois isso é que precisamos uns dos outros. Os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. Ah, mas eu podia ter nascido na Suíça, né? Tem que merecer. Merecer. Nós nascemos no Brasil e eu, gente, acredito que o Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho, sim. Vocês não sabem como é gostoso saber que a gente está num país que tinha tudo para dar errado e a gente está feliz da vida porque semana que vem é feriado. E é carnaval, olha, espírita não pode pular carnaval do modus operandi normal, tá, pessoal? Mas dá para aprender a fazer empatia? Fazer empatia, tornar-se empático, desenvolver uma inteligência psicológica, segundo meus amigos psicólogos, de empatia. Vou me socorrer em Emmanuel. Já fiz aqui a palestra Pensamento e Vida desse livro aqui, tá lá no Facebook, bem legal esse livro. Essa é a outra cartilinha que quando você precisar abre no índice, vai ter muitas respostas rapidinhas e ó, fininho. No capítulo 5 ele fala o seguinte: reparamos assim a necessidade imprescritível da educação para todos os seres. Então a gente tem uma necessidade de aprender. O eterno benfeitor, Jesus, em sua lição verbal, fixou na forma imperativa e advertência, está em vermelho aí, a que nos referimos: brilhe a vossa luz. Então não basta a gente achar que dá para aprender a ser empático. A gente precisa virar a chavinha. A nossa irmã que fez a palestra antes da minha aqui falou de lei da caridade, falou de melhoramento íntimo, da necessidade que temos de evoluir, progredir sempre e brilhar a nossa própria luz. Então, ser empático é mais um. Se você que já estava com pouco problema, parabéns, você veio, culpa da Érica, viu, pessoal? Você conseguiu mais um, que é ser empático. E não é tão fácil assim. Fake news. Qual que é a minha advertência depois de ter analisado um pouquinho sobre a empatia? Você realmente quer ser uma pessoa empática? Sim. Tomem cuidado, que hoje, quem não fez essa brincadeira? Eu no LinkedIn, eu no Facebook, eu no Instagram e eu no Tinder. São 4 eus diferentes? Quantas pessoas empáticas? Está sendo empática como? No LinkedIn, que é a rede social de trabalho, né? Mais sério. No Facebook, que é a pioneira. No Instagram, que é a de bobeira. Ou no Tinder, que é de danadinhos. Com todo respeito aos solteiros e solteiras, viu, pessoal? Aqui eu tenho que falar, porque minha esposa está aqui. Se eu tiver Tinder, ela quebra meu celular. Não? Porque tem muitas pessoas sendo empáticas, tem muitas pessoas sendo felizes exacerbadamente. E pior, não tem problema nenhum em ser empático e ser feliz. O problema está em você não se sentir feliz como aquela pessoa está, e você esquecer das coisas boas que Deus te deu e achar que as do outro é melhor. Ah, porque eu vi a fulana no LinkedIn, ela tem um baita do emprego.
muito melhor do que eu. Gente, eu penso isso às vezes, sabia? Que eu vejo esse pessoal, por exemplo, na TV, viajando o mundo, fazendo jornalismo cada vez um lugar do mundo aí. Aí eu falo pro meu filho, isso aqui é emprego, né, filho? Não eu aqui vendo sentença, recurso. Mas aí eu lembro que tem um monte de gente que queria ter estudado. Por aí vai. Por que fake news? Aqui eu peguei do Wikipedia. Para psicologia e para neurociência é uma espécie de inteligência emocional. Se é uma inteligência emocional, como qualquer outro tipo de inteligência, a gente pode desenvolver ela, assim como a mediunidade. Todo mundo é médium. Uns desenvolvem mais, outros desenvolvem menos, que é um tipo de inteligência também. Mediunidade é uma inteligência. O exemplo que eu posso dar por excelência é o Chico, o Divaldo. Inteligência mediúnica por excelência, porque ali o conhecimento de como funciona o mediunismo, eles aliam com a conduta de vida. Então, quando eu pego esse livro aqui, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ele é um médium. Existem milhares de médicos psicógrafos, mas nesse aqui eu não tenho uma vírgula para duvidar. E se não duvidar, ou achar que não é. Por quê? Porque pela árvore você conhece os frutos. Quem conhece a vida do Chico Xavier acredita piamente, assim como eu, que ele não teria por que escrever alguma coisa que não tem nada a ver, ou alguma coisa que contradiza Jesus e Kardec. Com todo respeito aos amigos espíritas que falam que a gente só tem que ler Kardec, só tem que ler Kardec. Desculpa, eu, Rodrigo Leite, não aplico isso na minha vida, tá bom? A gente não vai brigar por causa disso, porque a terceira revelação para mim é muito mais, tudo a seu tempo. Gente, se eu olhar para um livro Evolução em Dois Mundos, eu acho que daqui 100 reencarnação eu ainda não entendi aquele trem, porque me falta um monte de conhecimento que eu vou ter que fazer de uma vida de cada vez, e por aí vai, né? Mas já tem gente PhD numa vida só. Então, voltando à inteligência, aí, se é uma inteligência emocional, eles vêm e explicam, é uma parte cognitiva de conhecimento, e olha o detalhe, relacionada com a capacidade de compreender. Até aí estava indo muito bem. A perspectiva psicológica de outras pessoas. Então você vai lá, olha no olho e consegue ter uma perspectiva psicológica daquela pessoa. Isso para mim é invadir o íntimo daquela pessoa. E aí vem pior, porque tem a afetiva, que é a habilidade de experimentar essas relações emocionais. Tudo bem, se fosse o Chico olhando dentro do fundo da minha alma, porque o Haroldo mesmo fala que as pessoas tinham medo de pensar perto do Chico, né? Vocês já viram? Todo mundo falando, porque o Chico tinha um magnetismo e um mediunismo tão grande que ele percebeu que a pessoa estava pensando. Imagina Jesus, né? Nós vamos falar logo dele. E isso, se for por uma pessoa que desenvolveu a sua inteligência emocional sem burilamento espiritual, sem aquele amor de Cristo no coração, sem aquela conduta de um doce Chico Xavier, é onde eu fiquei preocupado. Tá bom, pessoal? Então, a gente tem dois problemas agora. Primeiro é ser empático. O segundo é ver pessoas muito empáticas e fazer um filtro. Entendeu? Por quê? Porque a solução de todos os problemas estão em nós, não estão? Ah, Deus, por que está acontecendo isso comigo? Lei de ação e reação, certo? Existem profissionais que nos auxiliam para realmente talvez sair de uma depressão, mas aí eu estou falando de tratamento. Mas até você sair, de descobrir que está com problema, até procurar um profissional, tipo a Érica,
Quantas e quantas pessoas empáticas, sem a caridade necessária, sem aquele coração em Cristo, que cruza o nosso caminho e nos atrapalha. Ou vou piorar, será que você aqui dentro não está sendo essa pessoa também? Será que não está te faltando um pouquinho de burilamento íntimo para ser essa pessoa empática para pessoas que estão precisando de nós? Eu achei que isso serviu para mim, mas tem coisa boa, gente. Se a gente tem que ter cuidado com o sentimento do próximo para ser empático, é se colocar no lugar do outro. E tanto no Espiritismo como em várias palestras, existem atitudes e atos simples de se fazer. Por exemplo, esse. Eu já assisti esse vídeo umas 200 vezes e não enjoo. Coloquem na cabeça empatia. O cachorro é bonitinho, tudo, mas pensem, meditem, empatia. เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน Já deu para ver antipatia e apatia, certo? Todas as dias estão aí no filme. เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดใครประกันชีวิตเชื่อในความดี Quem enxergou uma tia? Quem enxergou as 4? 2, 3. Vocês veem que é um vídeo antigo, acho que esse vídeo tem uns 7 anos. Cada vez que a gente assiste ele, tentando entender outra coisa, ele mostra muito mais. Porque qual a atitude desse cidadão, desse personagem, que nós não somos capazes de ter? Ele não é rico, ele não é, sei lá, tão inteligente assim, não, o vídeo mostra que é uma pessoa comum, certo? Como todos nós. E aí a gente pega a palavra empatia, vai lá para o grego. A internet é uma beleza, né? Vem de apaté, que significa entrar
no sentimento. Empatia é entrar no sentimento. Vocês viram que começou a passar além da simpatia propriamente dita? Só simpatia, eu simpatizo com vocês. Empatia, eu começo a sair da mera simpatia, ou às vezes eu não tenho simpatia nenhuma com você. Por exemplo, se você é corintiano, tô brincando, pessoal, e começo a me preocupar com o seu sentimento. Ih, perdeu, né? Mas você está triste? Ó, mudou. Saiu da simpatia, começou a entrar no sentimento. Como é que você está, meu irmão? E aí quando você começa a pensar que empatia é entrar no sentimento, fica muito difícil, né, Leite? Claro que fica. Por quê? Porque até hoje a gente não consegue seguir esse cara aí. Para você, Jesus era uma pessoa empática? Para aqueles que conviveram com ele naquela época, tinha gente que achava ele louco, outros achavam ele um criminoso. O orgulho dos fariseus crucificou, mas Jesus era a empatia por excelência. Por quê? Vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Junto com essa máxima do Cristo, a gente pode compilar, porque ele está convidando para estar com ele. A gente consegue convidar alguma pessoa que está em dificuldade para estar conosco? Sim ou não? Sim. É só querer. Pronto, então eu já estou fazendo uma coisa que Jesus fez. A pessoa está cansada e sobrecarregada, a gente pode aliviar? No aeroporto já dá, ajudando alguém a carregar uma mala maior que a sua. Eu digo, mochilinha, por exemplo. No supermercado. A gente fica divagando, nossa, a gente colocou Jesus num patamar tão alto, porque ele está mesmo, que eu acho que o nosso subconsciente falou assim: eu não dou conta de fazer igual ele, deixa quieto. E aí vem uma problemática do espírita, né? Deixa para outra vida que eu resolvo. Eu sou imortal, não é? Mas não, gente, porque aqui nessa casa a gente aprende que o mundo está passando de expiações e provas para regeneração. E sim, se somos imortais, estacionar é regredir. Não aprendemos isso aqui? Então, a empatia é possível aprender? Sim. E qual que é o manual de instrução da empatia? Jesus. Porque só Jesus olhou, por exemplo, para a mulher adulta e não falou para ela assim: danadinha você, hein? O que ele disse? Mulher, cadê aqueles que te condenavam? Vá e não peques mais. Ele concordou com ela? Ele falou que ela estava certa? Vá e não peques mais. A gente ouve tantas vezes isso e não percebe que isso aí era a empatia por excelência, porque aí a gente, analisando a vida dessa mesma mulher, ela se transformou. Pega o livro Boa Nova, tem lá a história dela também. Nosso irmão X, Humberto de Campos, traz várias passagens que não está propriamente no texto bíblico e que são pérolas para a gente colher na literatura espírita, vindo das mãos abençoadas de Chico. Então, ser empático é ser como Jesus. Ah, mas é muito difícil. Ele acolheu, ele entendeu, ele valorizou, ele consolou, ele encorajou. Ele nunca condenou, nem os algozes dele. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Mas isso é muito difícil. Mas eu não estou falando que ia ser fácil. A gente está aqui num tema que chama empatia. Então, se a gente olhar para o Cristo, a gente vai perceber rapidinho, partindo para os 45 minutos finais da nossa bate-papo aqui hoje, que empatia não é compactuar nem ser conivente, mas também não é julgar.
Por quê? Eu lido com julgamento todo dia. Então ainda bem que eu tenho uma carteirinha que chama OAB, que me obriga a tomar partido, ou de um lado ou do outro. Agora, a função de um juiz, se tem algum juiz aqui hoje, é muito difícil, bem mais do que a minha. Porque advogado é o seguinte, gente, você vê assim, doutor, quem é que está certo? A gente pergunta, quem me contratou? Quem me contratou está sempre certo. Agora para o juiz não. E todos nós temos um quê de juiz? E é involuntário. Então, quantos de nós não iríamos nos deparar com uma prostituta e não falar para ela, vai, não peques mais? Estaríamos sendo empáticos com ela? Quantos de nós já não nos prostituímos? E eu não estou dizendo na forma chula do termo, a profissão mais antiga da humanidade. Não. Quantos tipos de prostituições a gente não vê na política, no trabalho, na família? Comprando afeto de filhos, por exemplo. Mas na hora do julgamento, qual que é o julgamento que a gente prefere olhar? O da mulher adulta. Que isso é errado, que isso é pecado. Será que isso é entrar no sentimento? Então, a empatia tem que vir com a palavra que acalma, que encoraja. É exatamente o que Jesus fez. Não só isso, é sentir a vida pela ótica do olho. Será que aquelas meninas que estão na rua de madrugada, que não sentem frio, imagina quem não sente frio, né? Que estão com roupinha assim, será que elas estão ali porque querem? Aí entra o seu juiz. Será que aqueles irmãos que ficam deitados lá na abadia, todo mundo com corote, você sabe o que é corote, né? Aquele negocinho de pinga, pequenininho assim, corotinho, estão lá, e aí a gente passa de carro, e aquele monte de carne que sobra quentinha na tua churrasqueira, que você podia perder 5 minutos, colocar nos copinhos, ir lá e falar, mano, você tá com o corote aí? Tô. Toma uma carninha aqui quentinha aqui, porque eu vou jogar pro cachorro. Quantos de nós não acontece isso? Eu estou sendo simpático com a situação de estar lá no corote? Não estou sendo simpático. Mas isso não me proíbe de ser empático. Se diverte aí. Cada um a seu tempo. Uma hora esse irmão vai ver que a necessidade dele não é mais o corote. Que a necessidade dele é, de repente, trabalhar no emprego que ninguém gosta e ver o sabor que tem ganhar a moeda sem esmola. A esmola é importante, gente, é muito importante. Mas prover emprego, renda e dignidade, que é o papel muitas vezes de um grande empresário ateu que ninguém gosta, de repente ele está fazendo mais bem do que a gente, gerando emprego e renda. Faça nem que for por interesse. Quem lembra da parábola do mordomo infiel, do servidor infiel, aquele que, a hora que foi surpreendido roubando o rei, saiu com o dinheiro do próprio rei, ajudando todo mundo, porque ele ia perder o emprego e ia pedir favor para o pessoal lá fora do reino. Vocês lembram dessa passagem? E o que o rei falou? Apoiou. Quem pode no muito, pode no pouco. E aprovou aquela atitude dele de ajudar todo mundo que ele ajudou, com o dinheiro do rei, que tinha de sobra, que esse rei é Deus, na passagem da parábola. Então, sentir pela ótica do outro e sem julgar, na minha opinião, é um dos pontos mais difíceis de ser empático. Porque até onde eu não vou ser falso, até onde eu entendo aquele problema, é onde a gente continua aqui. Para desenvolver a empatia, primeiro eu tenho que me autoconhecer. Como é que eu vou falar que beber é errado se eu nunca bebi? Porque isso é óbvio. Beleza, realmente isso é óbvio. Mas se a gente for para a seara se o emprego é certo ou não, se eu não sou um coach, se eu não sou um psicólogo de
descobre as aptidões das pessoas. Então, conhecer as nossas próprias emoções é o primeiro passo de ser empático. E aí, se eu não entendo o problema do outro, eu ofereço o ombro, falo: meu, não sei como é que a gente resolve isso, mas eu estou aqui com você. Eu não tenho experiência para esse tipo de problema, não posso te ajudar nesse ponto, mas serve meu ombro. Pronto, eu fui empático, porque eu conheço que eu não tenho capacidade de ajudar naquele determinado problema. Eu não sou médico, por exemplo, eu sou psicólogo, mas isso não me tira o direito de ser humano, caridoso e sentir o amor. O que mais? Observar o outro com bondade. É o que nós acabamos de falar. Olha, para que nós temos 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca só? Será que a gente está ouvindo com paciência nosso vovô, nossa vovó, nosso pai, nossa mãe? Aquele amigo, amiga que chega falando um monte, e aí você fala: eu estou com esse problema também. Aí você ele já para de falar, e você começa a falar dos seus problemas, como se isso fosse ajudar, né? Isso é ser empático? Não. Você viu que eu estudando a empatia, eu fui vendo que, olha, dá para desenvolver. Entender por que a pessoa tomou aquela atitude. Por exemplo, um suicida, pessoal, que espírita adora falar assim: memórias de um suicida. Ele tinha que viver mais 50 anos, vai se lascar lá no umbral por 50 anos. Isso é ser empático. Ter as respostas, os porquês que a doutrina nos dá. É a terceira revelação mesmo. Jesus não poderia ensinar isso para a gente que estava lá. Pessoal, vocês todos aqui, inclusive eu, estava lá, jogando pedra no coitado do pobre do Cristo. Por quê? Quem foi morto por cristãos e etc., na minha opinião, está lá com o Cristo já. E nós estamos aqui, nascendo, morrendo, renascendo, errando, acertando e progredindo sempre a lei. Só que hoje nós já temos uma doutrina espírita que explica esse tipo de coisa. Como eu agiria no lugar do outro? Então, para desenvolver a empatia, é difícil, mas é um caminho para a gente eliminar a pior chaga da humanidade, que é o egoísmo. Sem egoísmo, a gente afasta o materialismo, a gente afasta o orgulho, a gente afasta um monte de problema que tem na nossa sociedade. Então o exercício de ser empático, mas eu tenho que ser empático com os corintianos? Sim, nem que for para zoar. Esse exercício difícil, na minha opinião, é mais fácil do que sair fora do egoísmo. Porque às vezes eu não tenho capacidade de não ser tão egoísta como eu sou, mas eu já consigo ser um pouquinho empático, e não só simpático. Simpático é aquele bom dia, boa tarde, boa noite e tchau. Nossa, que roupa brega que ela tá, que bolsa feia. Esses são pensamentos que, assim, as mulheres realmente têm mais do que os homens, né? Mas homem, por exemplo, esse carro aí, comprou sedã para colocar o carnê lá no porta-mala, né? Mais na frente, curte tudo no Instagram, no Facebook. Ai, meu, tenho 100 e tantos mil seguidores e amigos. Será que a gente só está sendo simpático? Então, empatia dá para resumir com uma música inspirada na carta aos Coríntios, capítulo 13 do Paulo. Ainda que eu falasse a língua dos homens, que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Sim, ser empático é lembrar dessa música de Renato Russo, que teve a inspiração do alto para lembrar de uma carta de Paulo. E, terminando, dá para ser empático e ser divertido, gente, sem ser piegas, sem ser as 4 fotinhos no Tinder, nisso, aquilo. E aí eu peço licença para mostrar para vocês como que o Amigo da Luz explica isso pra gente. Boa.
Bom dia, dona Júlia. Como é que a senhora tá? Bom dia. Que ótimo. Bom dia, dona Júlia. Opa, Toma. maravilha. Bom dia, dona Júlia. Calor é esse, hein? Se continuar assim, vai ser um só pra cada um. Toma. Valeu. Bom dia, ô dona Júlia. Good morning, dona Júlia. Aqui sua água, hein? Bom dia. Mas esse galão não tá vazio, não. É porque eu quis logo ele cheio. Toma. Tá bom. Moço. Oi. Tá, nada, é só pra dar bom dia mesmo. A senhora já tinha dado, já. Ah, já tinha, Já. já tinha dado. Não, mas você não deu. Ah, então bom dia pra senhora. Assim? Desse jeito? Eu te cumprimentei normal. Não. Eu ia até fazer uma reclamação sua na empresa. Pelo seu jeito, já chega dando bom dia, gritando, entrando na casa dos outros, puxando assunto. E hoje você chegou desse jeito. O que houve? Olha, a senhora me desculpa, eu não queria ser entrão, não, tá? É só meu jeito assim mesmo. Não, hoje tá diferente. Não tô, não. Tá sim, tá borocochô. Eu tô com uns problemas aí, mas é bobeira. Vai Problema passar. de dinheiro? Aí quem tá sendo entrona é a senhora, né? Deixa eu ir embora. Não, eu pago. Quanto você quer? Pagar pelo quê, senhora? Pagar pelo seu bom dia, mas tem que ser aquele no capricho, de sempre. A senhora quer pagar pelo meu bom dia? É, garoto. Ah, poxa, eu toda vez que a minha água acaba, que eu peço outra, eu fico ansiosa esperando você. A senhora fica ansiosa por causa da água, né? É, também, pela água, mas você viu hoje, o galão ainda não acabou e eu tava aqui, eu queria te ver. Dona Júlia, eu sou casado. Ah, garoto, eu não tô te cantando não, hein? Eu, hein, cruz credo, um bobo alegre desse? Não, é por causa do seu bom dia. Esse troço aí pega, tá? Esse seu bom dia sempre tão gritado, tão cheio de intimidade que ninguém te dá, tão irritante, tão inconveniente, tão iluminado, tão caloroso, tão cheio de vida, tão animado, tão mala. É por causa disso. Isso contagia. Até eu fico bobo alegre o dia inteiro quando você vem aqui entregar água. E não fica me olhando com essa cara de pena, não. Eu não sou uma pessoa solitária, não. Tenho família, tenho amigo, tenho tudo, tá? E a culpa é sua. A culpa é toda sua. Acostuma a gente com um tipo de bom dia. Aí no dia que a gente mais tá precisando desse bom dia, não vem. Não eu. Mas tem gente aqui que deve estar precisando de um bom dia, de um afago. Aí a gente tá esperando e tu chega assim, borocochô. Ah, quer saber, garoto? Vai embora que eu já me cansei de você. Vai embora. Bom dia, dona Júlia. Como é que vai essa força aí? Tá ótimo. Tá ótimo. Tá. Vai embora, garoto. Vai embora. Mas vai embora logo, garoto. É chato. Vai, garoto chato. Ai, meu Deus. Beijo. Bom dia. Hoje eu estou tão feliz. Bom dia. Tá bom já, né? Tá exagerando, né? Bom dia. Que os nossos bons dias sejam assim sempre. Muita paz.